Fala pessoal, beleza? Que bom que você está aqui para mais um quadro do Testemunhos. E hoje nós temos mais uma convidada especialíssima que vai contar a história dela, a experiência também de vida e também no Adventismo com relação a essa passagem, né, pela organização Adventista do Sétimo Dia. Além disso, ela é uma pessoa que também tem um ministério muito importante no Brasil e nos Estados Unidos, aqui em parceria com a FAF, e você vai aprender mais sobre isso ao longo da nossa entrevista. Então fica com a gente, essa vai ser uma conversa muito boa, muito legal, e também pode inspirar você que está passando por algum momento aí de dúvida ou que deseja saber mais como lidar com todos esses questionamentos com relação ao Adventismo e como é a vida pós-Adventismo. Então vou chamar aqui minha amiga Débora Buffoni. Fala, Débora, como é que você está? Rodrigo, meu irmão, muito bem. Que E legal. agradecida a Deus por estar aqui com você e com o seu público. Que legal, que legal. Espero que o meu também esteja aqui, mas... Com certeza, com certeza, com certeza. Débora, depois de um tempo já de canal, e também a gente já vem conversando já faz um bom tempo já, finalmente a gente conseguiu um tempo para conversar. Nossa ideia inicial era fazer uma entrevista em loco, né, em Dallas, mas vai chegando no final do ano, a correria vai aumentando, mas a gente vai ter esse encontro ainda com certeza. Você está me devendo a pizza, que você falou que tem um local. A pizza brasileira de Dallas, exatamente. De Dallas. Rodízio de pizza. Rodízio. Bom demais. Débora, se apresenta para a galera, fala de onde você fala, qual que é a tua história e dá uma introdução inicial aí sobre você. Oh, ok. Bem, eu nasci em Recife, eu acho que ainda tem resquício de sotaque, né? Eu moro aqui nos Estados Unidos há quase 24 anos. E cheguei aqui menina, tá? Eu viajei para cá, imigrei para cá, eu tinha 2 anos. Não, eu tô brincando, gente, é porque se vocês quiserem as contas. Mas olha, tô aqui já há quase 24 anos e eu vim para cá porque eu queria aprender a falar inglês. Aí o que aconteceu? Eu nem aprendi inglês e esqueci o português. Aí, às vezes, fica a situação complicada, porque não é fácil, você fica conversando e, às vezes, vem uma palavra ou outra que você completamente esquece. Mas o Senhor é bom. E entre uns erros aqui e outros ali, Ele tem colocado no meu caminho a oportunidade de ensinar sobre Ele, porque é o que é mais importante na minha vida. Eu sempre achei que eu vim para cá, eu pedi demissão da União Nordeste Brasileira, e ninguém entendeu porque eu estava fazendo aquilo, credenciada, e eu vim para aprender inglês mesmo, porque eu, às vezes, uma das minhas funções dentro da União era traduções, e muitas vezes eu tinha até que receber ligações da Conferência Geral, e eu entendi que eu precisava melhorar a minha comunicação em inglês. E a minha ideia era chegar aqui e passar 2 anos. E depois que eu fiquei, eu achei que o meu ministério ia ser aqui nos Estados Unidos para o povo de fala inglesa. Dizia, por que eu aprendi inglês, então? Né? Mas eu vi claramente que a mão do Senhor era me chamar para um ministério para o povo de língua portuguesa. E por que ele me mandou aqui para aprender inglês? Porque só assim eu poderia ter tido os contatos que eu tive e aprender das coisas que eu aprendi e poder, então, agora voltar para o meu povo e contar para eles e dividir com eles a verdade que está dentro da Bíblia e não dentro de uma denominação. Legal, legal. Nós estamos no mesmo estado, tecnicamente, né? Nós estamos no mesmo estado do Texas, que é um estado muito bom, conservador, é um estado que ainda luta, né, para preservar os valores de família, os valores cristãos. Nossa diferença de distância de umas 4 horas. E como que você considera o estado do Texas como um todo? E se você sempre viveu no Texas? Não, eu sempre... quando eu mudei para cá, eu
tem uma história que eu conto que eu vim por causa do som do nome de um estado, que eu tinha uma opção para vir para o Texas ou para Connecticut. E eu achei que Connecticut era mais chique. E eu fui para Connecticut, mas mais uma... Em determinadas partes de Connecticut é bem chique, né? Não, então e quando eu fui para lá, o Senhor preparou tudo, sabe, Rodrigo? Quando a gente coloca a vida da gente nas mãos do Senhor, ele é o que tem, é o dono de tudo. Sim. E você coloca a sua vida nas mãos dele, ele guia. E eu fui morar numa das mais caras cidades de Connecticut, que todo mundo pode saber, é Southport. Uhum. E eu morava num apartamento em cima de uma mansão. Eu era vizinha do Paul Newman. Porque eu nem sabia quem era na época. Eu ia caminhar na praia, tem a Sandra Bullock caminhando com o cachorrinho dela. But anyway, e as pessoas me perguntavam onde você mora. Eu dizia, eu moro em Southport. E eles olhavam para mim como se eu tivesse 3 cabeças. E eu não entendia isso. Aí uma americana falou para mim, você precisa entender que você está dizendo que você mora num local onde só tem milionários. Entendeu? Então, eles querem saber mais que história é essa. Mas não é simplesmente um local que o Senhor me colocou e eu morava lá sem pagar aluguel. Uau. Morava num Eric, que é um apartamento, que tinha um apartamento nessa mansão, e o pessoal que comprou a mansão me deixou morar lá e disse, olha, se você quiser ficar, não precisa pagar nada, não. Então, eu morei por alguns anos lá e vim embora para o Texas em 2006. Então, eu vim de um local bem liberal, sim, um local que pessoas vinham para mim e diziam assim, mas olha, como você é republicana? Porque eu me considerava republicana. Hoje eu não me considero em nenhum partido. Eu sou do partido de Deus poderoso. Então, eu voto os meus valores. Mas quando eu morava em Connecticut, eu me identificava como republicana, porque são os valores mais próximos aos valores que eu sempre defendi na minha vida como cristã. Mas as pessoas perguntavam, mas gente, você é pobre, como é que você é republicana? Você tem que ser democrata, entendeu? Essas suas ideias, elas são ultrapassadas. Bom, aí eu vim para o Texas e, nossa, é uma bênção, tá? As coisas estão mudando um pouco agora, porque vocês estão vendo que está vendo muita gente mudando da Califórnia para cá, de Nova York, tem muitos vizinhos. São pessoas boas, porque eu morei lá e tive amigos, pessoas muito, muito especiais. Mas a mentalidade é muito diferente. E eu dou graças a Deus ainda que a gente tem o estado do Texas ainda é considerado um estado vermelho, um estado que não é liberal, é um estado que é regrado pelos valores cristãos, e as coisas ficam mais fáceis para a gente nessa situação, né? Mas cada um faz a sua escolha e a gente segue, porque as coisas estão mudando aqui também. Sim, as coisas estão mudando. Os Estados Unidos estão mudando muito rápido, acho que mais rápido do que 10 anos atrás, 30 anos atrás. E politicamente também as coisas e os interesses estão mudando também. Então a estrutura, tudo envolve na estrutura financeira, social, enfim. Mas quando você veio para cá, ou desde quando você se mudou para os Estados Unidos, você se mudou adventista do sétimo dia? Assim, você deixou de ser ou era adventista antes no Recife, por exemplo? Não. Olha só, quando eu nasci no Recife, eu fui concebida por um casal que estava vivendo uma história de amor fora do casamento. E eles não me aceitaram quando eu nasci, eles não queriam. Inclusive, minha mãe, quando eu encontrei com ela uma certa vez, ela me falou que tentou me abortar 3 vezes e não conseguiu, e foi aconselhada a deixar a gravidez ir a cabo, né? Eu terminar nascendo e ela encontrar uma família para cuidar de mim, porque a família dela não me queria e a família dele também não me queria. Então, eles encontraram uma pessoa que poderia ser paga para cuidar de mim, e foi isso que aconteceu. E quando eu fui para essa casa desse pessoal, a matriarca dessa família, ela era
ela era adventista. Ela tinha sido convertida através de uns vizinhos e ela começou a me levar para a igreja. E eu posso me considerar como ter sido cuidada por muita gente da igreja, inclusive. Né? Então, eu não tinha um outro mundo a não ser aquele mundo de dentro da igreja adventista. E eu, muito pequena, tomei uma decisão de que eu era adventista e que eu queria me batizar. E eu me batizei ainda criança, 8 anos. E sempre cresci, claro, fui para escolas públicas e encontrei pessoas que eram católicas, que eram de outras igrejas, e existia uma certa dificuldade de relacionamento, porque eu já tinha, na minha tenra idade, a ideia de que eles eram diferentes de mim, eu era melhor que eles. Eles não tinham a verdade que eu tinha. Então, eles poderiam, a qualquer momento, fazer alguma coisa comigo, eu não confiava 100% neles. Então, assim, a vida continuou e eu continuei dentro da igreja, muito bem envolvida, para você ter ideia. Aos 9 anos de idade, eu fui convidada para dirigir uma escola sabatina. Vocês sabem o que isso significa, né? Mas é uma menina de 9 anos para dirigir escola sabatina é porque eu era tida como uma menina prodígio dentro da igreja. Sim. E o meu amor pela escola sabatina, pelo púlpito, não parou aí. Então, eu comecei agora a ser chamada para dirigir escolas sabatinas em outras igrejas. Eu passei a ser chamada para pregar. E o que eu acho interessante, um dia que eu devia ter uns 14, 15 anos, eu preguei numa igreja, num grupo, né? Uhum. E um dos diretores chegou para mim e disse assim: mas menina, você a gente dá um microfone para você, você se transforma. E ele falou assim: você fez uma pregação muito boa, e o que você quer se especializar? Você precisa se especializar em alguma coisa dentro da Bíblia. E eu falei assim: olha, eu vou me especializar nas cartas de Paulo. E ele falou assim: nossa, por quê? Eu queria provar que Paulo não estava certo em muitas coisas que ele dizia. Já pequena, já novinha. Porque eu via Paulo, porque eu ia ler a Bíblia. Mas eu via Paulo dizendo coisas que iam ao encontro do que eu era ensinada dentro da igreja, estudando a escola sabatina, as lições. Então eu queria provar que Paulo estava errado. E a minha vida toda, a minha pergunta era: por que Paulo está na Bíblia? Porque eu vou contar, se aquilo são cartas dele, ele escreveu o que ele pensou, o que ele queria, e não tem nada a ver com o que Ellen White ensina para a gente. Então, aí você já via a minha situação de brainwash, de lavagem cerebral, não é? E eu tinha um verdadeiro repúdio por Paulo, por conta disso. Então, eu queria me especializar, e você vê hoje que eu realmente me especializo nas cartas de Paulo, nos ensinos de Paulo, mas principalmente sabendo que ele tem um ministério que não é dele, não foi dado por homens. Como ele diz lá no livro de Gálatas, ele foi chamado por Deus. Sim. Ele teve um encontro com Jesus. E o evangelho que ele prega é o evangelho dado pelo próprio Cristo. E isso, para mim, quando eu descobri isso, eu disse: espera aí, então tem alguma coisa errada aqui. Tem alguma coisa de cabeça para baixo. Né? E hoje eu vou para Paulo para provar que a Bíblia é inerrante, que a Bíblia é a palavra de Deus e que Ellen White é uma profetisa falsa. O engraçado é que a forma de contratação que Deus usou para contratar Paulo foi meio inusitada, né? Jogou ele numa situação complexa, caiu ali do cavalo, ficou cego, teve que ir para a casa de um judeu ali para ficar por um tempo ali de molho, né, de castigo, para ele entender a situação, passar por uma transformação para daí ele começar. Então foi todo um processo de vamos dizer assim, eu digo que Deus investiu em Paulo, todas as fichas que Deus tinha para investir, ele investiu em Paulo. Ele queria muito que ele fosse literalmente transformado para ser o que ele foi. Né? Exatamente. E a gente, engraçado, você falou, ele caiu do cavalo, né? E eu fui procurar isso. Não existe cavalo na história. Né?
A gente sabe que Paulo caiu no chão, mas eu não sei por que tem essa história de que estava no cavalo. Eu fico imaginando, será que foi Ellen White que falou isso? E a gente fica com coisas assim inseridas nos nossos pensamentos, né? no inconsciente. Mas então, realmente, mas olha, Paulo tem sido uma inspiração, porque ele prega usando o Velho Testamento. Porque Paulo, as cartas dele, quando ele estava escrevendo, eles não tinham o Novo Testamento. Então, todo o conhecimento que Paulo tinha era Velho Testamento e a revelação dada pessoalmente por Jesus. Porque você sabe que ele foi para a Arábia por 3 anos. Depois de 3 anos, não se sabe exatamente quanto tempo ele passou lá, mas a gente sabe que ele ficou um período sem contato com ninguém, e é nesse período que ele foi levado ao terceiro céu. Não é? Então, assim, ele tem a inspiração dada principalmente e unicamente pelo Senhor Jesus. Por Jesus. E uma coisa que é muito interessante é que Paulo diz assim, olha, eu vi coisas que eu não posso falar. A gente não sabe se ele não poderia falar, porque ele não tinha palavras para falar das coisas que ele viu, ou ele foi impedido de falar. Aí você, por outro lado, vê Ellen White indo para todos os Júpiteres da vida e ela vê Jesus e ela não cai no chão, ela vai, ela vê, ela diz tudo, ela conta tudo. Entendeu? Então, assim, é uma discrepância muito grande. Aí as pessoas vêm, você está pegando no pé da Ellen White. Gente, não. Eu sei da verdade e eu preciso expor. Sim, sim. Mas vamos voltar naquela parte onde você chegou em Connecticut. Você era adventista nessa época? Sim, Então, olha, lá ainda, antes de chegar em Connecticut, eu sempre tinha muita vontade de me tornar uma missionária. Eu queria ser uma missionária, trabalhar na obra, como a gente chama, né? E eu tive esse privilégio de ser contratada e credenciada pela União Nordeste Brasileira, sob a presidente do pastor Elder Roger e o pastor Ivo Vasconcelos, e são pessoas queridas, amigos, e são homens que eu acreditava serem homens de Deus, e eu não posso hoje dizer que eles não são, porque eu não conheço o coração, mas tudo que eu vivi dentro da igreja adventista, credenciada, é uma coisa que eu falo, as pessoas vão no meu canal e mandam mensagens para mim, mandam e-mails, mandam outras WhatsApp, e elas tentam denegrir a minha imagem, e muitos vêm e dizem, você nunca foi adventista, você não sabe o que você está falando, se você saiu é porque você nunca fez parte. Gente, eu não conheci nada a não ser adventismo por toda a minha vida, até os 20 e poucos anos, os 28 anos. Eu fui adventista, sim, e tudo que eu acreditei do fundo do meu coração, e tudo que eu ensinei com convicção. Vocês que dizem isso, vocês estão dando tiro no pé. Por quê? Eu cresci dentro de uma igreja que me honrava e que me admirava, que me dava cargos. Eu não lembro de nenhuma época na minha vida quando eu não tinha um cargo oficial dentro da igreja, mesmo na adolescência. E crescendo, e depois fui. Vocês não podem dizer que os pastores, os anciãos, os líderes da igreja nunca perceberam que eu não era um adventista de verdade? Que isso? Eles não tinham um discernimento? Será que eu fui tão capaz de enganar esse povo? E mais ainda, eu cheguei a um momento que eu recebi a minha credencial como obreira dentro da União Nordeste e com presença, você sabe que não existe. Eu não fui simplesmente a credenciada porque alguém resolveu que eu ia ser credenciada. Não. Eu fui credenciada porque houve uma reunião de pastores a nível de união, com presença de pastores da Associação Geral, para que chegassem a um consenso e votassem para que eu tivesse a credencial. Então, você acha que eu enganei esse povo todo também? Não, eu vivi a minha vida honestamente, leal ao Deus que eu conhecia dentro da igreja
E as coisas que eu aprendia lá, claro que eu tinha perguntas, claro que quem não tiver pergunta dentro da igreja é porque não estuda. E eu era uma das que ia estudar. Mas como eu tinha um defeito. Eu queria era a aprovação de homens. Então, porque eu queria aprovação de homens, eu sempre colocava as minhas perguntas sem resposta no bolso e seguia adiante. Eu estava sempre dando prioridade a dar a minha honra a homens, ao invés de dar a minha honra toda e glória ao meu Deus, meu Criador. Sim. E para muitas pessoas que não fazem parte do Adventismo, que, enfim, não conhecem o sistema, como o sistema funciona, tem muitos pastores, por exemplo, que se formam no seminário adventista e que ficam sentados no banco, como no banco de reserva de um time de futebol, esperando o tal do chamado, né? Então, olha só, você se forma e você fica esperando um chamado. Esses pastores, o sonho deles é entrar para a obra. O sonho deles, depois que eles saem do seminário, é servir como pastor, ter as igrejas deles, enfim, avançar dentro do processo. Isso é um exemplo, nós estamos falando de pastores. Isso é um exemplo de como é complexo você subir a escada dentro da organização. De como é complexo você ser credenciado, receber a sua tagzinha no peito, você entendeu? É difícil. E o que a Débora está apresentando aqui é que você não sai de um banco de uma igreja para uma posição de importância simplesmente porque você está ali cantando o hino do inário e devolvendo dízimo. O sistema não funciona dessa forma. É necessário, o adventismo precisa ter 100% de certeza que você está 100% com o sistema. Exatamente. Senão você não entra. Não. Essa é a grande realidade. Se eles virem qualquer resquício de dúvida, de uma pessoa tá ali, mais ou menos, ali ou aqui, eles fecham a porta, mandam você passear e falam assim, ó, talvez numa outra hora, tal. Se a Débora entrou no sistema, é porque havia 100% de certeza que ela não viraria as costas para a organização. Exatamente, você está corretíssimo em falar isso, porque é exatamente isso que acontece. Você tem que ter certeza, eles têm que ter certeza que você está completamente sold out. Você não vai, em nenhum momento, como é que eu vou falar a palavra? Virar as costas ou ir contra, né, a organização de uma... Contra a organização. Pelo contrário, eu era 100% adventista, dividia, e eu assinava embaixo em tudo que era ensinado na igreja adventista, mesmo quando eu não aceitava. Mas, como eu falo para você, eu era leal à organização, eu não era leal ao meu Deus. Porque se eu tivesse sido leal ao meu Deus, enquanto dentro da igreja adventista, eu teria saído muito antes. As coisas começaram a acontecer para mim sair quando eu fui exposta, olha só, um pastor muito querido meu, que era departamental de jovens, ele fazia uns encontros de casais, encontros de jovens, e ele me ajudou a colocar o meu testemunho para dar testemunhos. Ele me orientou e ele me... gente, às vezes fica sem chegar a palavra. Meu Deus, essa coisa. Mas, olha, ele me orientou e me ajudou a colocar um testemunho do que Jesus fez na minha vida. E eu saía para dar testemunho nas igrejas. Só que um dia, lá em Recife, um pastor muito conhecido, é o pastor Paulo Garcia. Ele é o arcebispo da Igreja Episcopal para o Sul, para a América do Sul, muito meu amigo, a esposa dele, eu chamo eles de tio, e eles me chamaram, ele me chamou, ele me ligou, eu lembro dessa eu estava já trabalhando para a obra, e ele ligou para mim, e eu conhecia a voz dele, porque ele era muito conhecido, e eu reconheci a voz, e ele falou assim, olha, Débora, quem está falando aqui é o Paulo Garcia, e eu brinquei, eu falei, tá, e aqui quem está falando é a rainha da Inglaterra. Ele riu. E ele falou assim, não é o Paulo Garcia. Eu fala, achando que era algum dos meus amigos fazendo piada comigo. Aí ele finalmente falou, não, eu sou o Paulo Garcia. Eu disse, gente, nossa, ele casou até o Pelé, sabe? Muito famoso. Aí eu falei assim, tá, o que o senhor quer? Ele falou assim, olha, eu vi falar que você tem um testemunho muito especial e eu quero convidar você para vir para a catedral dar o seu testemunho. Você vai pregar no meu lugar. Eu, quê?
Aí eu lembro bem que ele falou, você está preparado? Eu disse, não, mas Deus me prepara. Foi a resposta, e ele nunca esqueceu isso. E eu fui para a igreja dele nessa... Só para você citar a igreja, a gente está falando da igreja católica, né? Não, é uma igreja episcopal. Episcopal, não é igreja... A primeira vez meu contato com uma igreja fora da igreja adventista. Foi uma igreja episcopal. Foi na igreja episcopal. Então eles me convidaram e eu fui no meu tempo particular, foi num domingo, né? E eu fui e levei, inclusive, um pastor da igreja adventista para me acompanhar, para me proteger. Para te proteger, foi ótimo. Mas eu fui e falei, e aí, depois disso, muitas outras igrejas começaram a me convidar. E um dia, o presidente da União, porque eles ligavam lá para a União, dizia assim, eu quero falar com Débora da Igreja Batista, porque tinham me escutado falar na Igreja Batista. Eu quero falar com Débora da Igreja Presbiteriana, porque tinham me ouvido falar na igreja. Eu quero falar com Débora, qual? Porque tinha duas, a do presidente era Débora também. Aí ele dizia, não, a mais novinha. E aquela que frequenta a igreja episcopal. Aí o presidente me chamou um dia e disse assim, olha, é muito bom isso que você está fazendo, você está indo levar o evangelho para as outras igrejas, mas eu pedi uma coisa para você. Todas as vezes que você for, use uma camiseta dos jovens adventistas. Aí eu falei assim, você está achando que eu sou um outdoor? Que é um billboard, né? Você está achando que eu não sou um autor, eu não estou indo para dessas igrejas fazer propaganda da igreja adventista. Eu estou indo para essas igrejas fazer propaganda do Jesus que eu sigo. Sim. E que ele fez na minha vida. Então, isso aí já foi uma coisa assim, sabe? Eu vi que eu não devia ter falado, foi uma coisa estranha. Alguns vieram para mim e disseram, cuidado com esse povo, é Babilônia. Eles vão ser bem bonzinhos para vocês, porque eles querem que você vá para lá. Mas até então, eu não tinha ainda muito contato e não tinha... A única coisa que eu fazia era ir e assistir isso e fazer dar os testemunhos. Então, eu não tinha muito contato e muito acesso ao que eles ensinavam, tá? Eu só sabia que era errado e que eu jamais iria aceitar, né? Até que um dia... eu encontrei uma pessoa especial, que é a Magda Wassenberg, ela é muito conhecida no Nordeste do Brasil, que ela foi repórter da Globo por muitos anos. E a gente desenvolveu uma amizade, e ela me levava para algumas funções de dentro da igreja, e eu comecei a fazer perguntas, e ela sempre dizia que eu era muito legalista, que eu estava na igreja errada, e eu não acreditava nela, né? E eu comecei a sentir assim, a vontade de aprender mais, e comecei a estudar, e comecei a ler mais a Bíblia, e comecei a ser mais exposta a livros que pessoas diziam para mim que eram perigosos. Já avisavam para você de antecedência, né? Com certeza, era assim, olha, o que me avisaram era isso, se você pegar um livro que não tem o símbolo da casa, não leia. Segura. Então, eu era muito obediente, eu não fazia. Então, quando eu comecei a ver algumas coisas, eu ia na Bíblia para ver se era verdade, e disse, não, tem uma coisa errada aqui. Então, eu comecei a sentir no meu coração a vontade, ainda não queria sair da igreja não, tá? Eu não queria sair da igreja de jeito nenhum, porque eu achava que a igreja era a igreja certa, a igreja que nasceu de um cumprimento de profecia, que eu repetia isso. Nossa, era... Para os 4 ventos. Para os 4 ventos. Da casa, para os 4 ventos. E que eu ia ser muito perseguida um dia, porque por causa do sábado, nunca por causa de Jesus, né? Eu era ser perseguida por causa do sábado. But anyway, nesse momento, eu também sentia a vontade de que eu tinha que vir me aperfeiçoar no inglês para que eu pudesse desenvolver o meu trabalho melhor no Brasil. E aí foi quando eu recebi um chamado para ir para a divisão sul-americana. E o obreiro, ele fala sempre, ele tem uma coisa que ele diz assim, olha, o chamado valoriza o obreiro. Né? Isso aí é. Então, um obreiro que nunca é chamado, nossa, ele conseguiu chegar aonde que muitos sonham e não chegam. Né? Ele tem uma credencial, ele é um obreiro credenciado, que é o meu caso, mas aí muitos ficam naquele lugar e nunca vão para canto nenhum. Mas aí eles falam que o chamado valoriza o obreiro. E eu fiquei com aquilo na mente. E eu já recebi um chamado para a divisão sul-americana. O pastor
muito querido, ele faleceu agora há pouco, é o pastor Reis, Osmar Reis. Osmar Reis conhece. Osmar Reis foi da Paulista Sul por muito tempo, muitos anos. Pois é. Então, ele me convidou para ser secretária dele da Escola Sabatina, na divisão sul-americana. E antes que todos os papéis fossem terminados, fossem finalizados, o Elder Roger embargou o meu chamado. Por um motivo que até hoje eu não entendo. Ele não me permitiu, ele não permitiu que esse chamado chegasse às minhas mãos. Então, mas eu já estava também, por outro lado, querendo vir para cá e procurei ver como poderia ser, se eles me ajudariam. Tem uma coisa dentro da igreja também que você precisa entender, é que as mulheres, elas não são muito tão beneficiadas quanto os homens. E eu não estou sendo feminista aqui, não. Eu estou sendo realista, porque eu procurei ir para o Newbold College para fazer pelo menos um ano de curso de inglês lá, e eu tive todas as portas fechadas dentro da obra. E depois eu procurei colégios aqui também, aqui internos aqui nos Estados Unidos, mas todas as respostas eram que eu teria que sair da obra e eu não tinha... existia uma grande possibilidade que eu iria ser colocada de novo receber uma outra credencial, mas não tinha nada garantido. Sim. E então eu resolvi, eu lembro como no dia de ontem, telefonei para o pastor Elder Roger e eu fui para encontrar com ele na União. Você sabe que em janeiro todos os pastores tiram férias. E ele estava de férias, mas estava lá no Nordeste. E ele veio para a União para encontrar comigo, para ver o que eu tinha de falar com ele de tão importante. E o que eu queria falar com ele de tão importante é que eu pedi demissão. Eu falei para ele, se eu quero sair da obra. Eu disse, você está pensando o quê? Você tem uma coisa que... Não, como assim? Eu digo, eu quero sair da obra. Eu quero ser demitida. E o que eu não sabia é que naquele dia, o dia anterior, ele tinha demitido a sua secretária. Uma mulher que tinha vivido a vida toda trabalhando para a Igreja Adventista, e uma mãe de 2 meninos, de 2 crianças, e ele simplesmente porque não gostava dela. Terminou o contrato com ela, que na verdade não é contrato, ela era credenciada também, ela era uma obreta tal como eu era. Eu soube disso depois que eu pedi minha demissão. E aí você vê que realmente ele ficou... É claro que quando eu pedi demissão para ele foi um problema, porque ele estava ali, tinha demitido a secretária dele, então ele tinha que dar umas explicações, né? Eu não entrei nesse mérito, não sei o que aconteceu, até hoje não sei, não me interessa, mas o que eu vejo é que não existe respeito pela vida humana ali dentro. Mas se você for... Para quem está assistindo agora e querendo saber, quais são os cargos e quais são as posições que mulheres ocupam no nível de obreiras dentro da organização adventista? Dentro das uniões... Quais são essas posições? Olha, você pode ser uma professora, você pode ser um secretário, um assistente, como eu era, mas você pode também trabalhar em qualquer outra área. Mas você não é... Eu não sei se existem algumas conferências no Brasil que aceitam mulher como pastora, apesar de serem formadas em teologia, elas não podem assumir um distrito, mas em qualquer outro tipo de trabalho elas podem ter, desde que não seja um trabalho especificamente do pastor. Tá? Desde que não seja algo relativo ao pastorado ou algo de alto nível eclesiástico, alguma coisa nessa linha. Na parte administrativa é onde elas vivem mais ali, profissionalmente falando. Entendi. Você nunca viu um departamental mulher? Nunca. Não, eu nunca vi. Não existe. Então, aí eu pedi demissão, vendi minhas coisas e vim para Connecticut, para um colégio, para aprender o inglês primeiro, né? E depois eu fiz um curso de administração, psicologia. Hoje eu estou fazendo um curso de formação em teologia, porque eu tenho um grupo que se reúne semanalmente comigo para estudar a Bíblia. E, às vezes, quem me dá a autoridade de
ensinar a palavra de Deus é o próprio Deus. Porque quando você abre a palavra dele, você tem essa autoridade. Não importa quem você é. Mas o homem, às vezes, precisa de ver um canudinho, ver uma coisa. Então, eu falei assim, sabe uma coisa? Eu vou fazer isso aí também para quem me perguntar, tá aqui, ó. Mas sim. A autoridade para estudar a palavra de Deus, ela é dada a mim e a você. Sim, amém, é verdade. Claro, né, buscar o conhecimento é sempre positivo, é sempre bom. Adicionar a credenciais, né, vamos dizer assim, né, a sua autoridade na hora que você ensina é excelente, mas qualquer um que segura a Bíblia, a palavra de Deus, tem autoridade dada por Cristo. Com certeza. Então, assim, eu vim para os Estados Unidos ainda um adventista, sabe? Você não tinha saído da igreja, então? Você veio para cá? Não, eu pedi demissão da obra. Eu vim para cá como adventista. As pessoas não entendiam por que eu fui fazer uma coisa dessa e pedir demissão da obra. E, inclusive, quando eu cheguei em Connecticut, eu fui convidada, tinha uma abertura de trabalho lá na Associação da União Atlântica. Esqueci como é que fala o nome da associação, mas aí eu fui lá e eu fiz 2 entrevistas. O pastor, para quem eu ia ser secretária, inclusive, já estava mandando coisas para mim, e de uma hora para outra parou, disse: olha, a gente não vai, mas eu vejo tudo no mão de Deus, a gente não vai ter você, porque a gente vai, em vez de pegar uma pessoa de fora, a gente vai remanejar uma pessoa que já está dentro. Tudo bem, foi quando eu vim para Dallas. Em tudo eu vejo a mão de Deus, sabe? Me tirando realmente, porque se hoje, Rodrigo, eu estivesse dependendo da obra para sobreviver, eu sei em quem eu creio, eu sei que o Senhor, ele cuida de mim e ele provê tudo como ele sempre proveu, mas eu não sei como eu estaria hoje sendo, ainda dependendo da Igreja Adventista, porque eu vejo os meus colegas pastores, vejo esposas de pastores dizendo coisas como: eu não quero nem saber disso, porque meu marido terminou o doutorado, a gente precisa da obra, a gente vive disso, entendeu? Então, eu não me coloco nos pés dele, nos sapatos dele, né? Porque eu sei que seria difícil para mim tomar uma atitude dessa, mas quando a gente fala que é uma questão de vida, não vida material, mas de vida eterna, você precisa entender que você tem que jogar tudo no ar. Você tem que abandonar tudo e deixar que Deus regre a sua vida. Sim. Eu posso fazer um comentário rápido, só dizendo que recentemente eu recebi o contato de uma pessoa que é um líder de campo, aqui na conferência do Texas, diga-se de passagem, e ele teve acesso aos vídeos, começou a assistir, ele me viu participando, na verdade nós compartilhávamos uma certa informação aqui dentro da conferência do Texas, e ele falou assim: eu não acredito que eu precise sair, eu acho que eu consigo fazer a mudança de dentro para fora. Eu falei assim, eu não queria te chamar de poliana, mas esse é um pensamento que você não é o primeiro a ter. E eu respeito a tua posição, eu sei qual é a tua dependência, mas eu respeito, mas eu digo para você, esse é um desafio muito maior. Mas, se você está consciente da verdade do evangelho, faça o trabalho que você está sendo chamado para ser feito. Sim. Impacte as pessoas da forma como for necessário. Porque volta no que você falou, muitas pessoas são 100% dependentes financeiramente e não podem sair. Mas alguns deles estão falando: se eu não posso sair, mas pelo menos eu vou tentar mudar de dentro para fora. Então, mas aí coloca Deus na prova. Você não fala tanto que você tem que colocar Deus à prova com relação a devolver dízimo, isso, aquilo, outro. Sim. Então, coloca realmente a prova e exerce a sua fé e passa a seguir o que a Bíblia ensina e não os ensinamentos errados da Igreja Adventista. Olha, é muito sério, Rodrigo, porque o que acontece na Igreja Adventista é que o evangelho é escancaradamente distorcido e as pessoas não veem. Não. Gente, o que é que Paulo fala lá em primeiro... Já saí da minha história, estou entrando já em... Mas olha... porque é a minha paixão, gente.
As pessoas dizem que eu vivo atacando a igreja adventista, e não é verdade, do fundo do meu coração. Eu quero trazer para as pessoas que são muito queridas, porque, olha, melhores dias da minha vida eu passei dentro da igreja adventista. Tem muita gente querida lá para mim. Tem muitos amigos que eu quero ver salvos e que eu vejo hoje. Eu não conheço o coração, claro, mas olha, gente, vocês estão... vocês dizem que acreditam no evangelho, mas Paulo fala que existe um evangelho que é distorcido, e quem pregar esse evangelho distorcido, se for até mesmo um anjo que desça do céu, é lá em Gálatas que ele fala isso, que seja um anátema, que seja uma maldição. E que evangelho distorcido é esse? Vai lá para o 1 Coríntios 15, de 1 a 4, e você vai ver que é a história de Jesus. Mas olha, eu acredito em Jesus, mas você acredita num Jesus que foi criado por Deus. Você acredita num Jesus que está ao mesmo nível de Satanás, porque os dois eram anjos de luz, criados por Deus. Você acredita num Jesus que desceu à sepultura e não teve... não conseguia ver além dos portais da tumba. Você acredita num Jesus que não é Deus, um Jesus que tem dentro dele a natureza caída, a natureza carnal pecaminosa. E como muitos dizem, que se ele tivesse pecado e se ele tivesse falhado no seu ofício, que é de ser o propiciador dos nossos pecados, o universo se tornaria um caos e Satanás passaria a ser o líder do universo. Gente, isso não é bíblico, isso é heresia, e isso é exatamente o que Paulo fala do evangelho que é corrompido. e corrompido. Sim. Então você não está salvo. Eu tenho toda certeza disso, porque o Jesus que você acredita não tem poder para salvar você, porque se é um Jesus que podia pecar, é um Jesus que não é Deus. Fora isso, ainda tem um ponto que Ellen White disse que Jesus pecou, mas essa é uma outra conversa, mas o que me impressiona é que os adventistas do sétimo dia hoje, que são queridos nossos, são pessoas com as quais nós nos preocupamos, são pessoas que não conhecem a literatura da igreja adventista e só se alimentam do que vem do púlpito. Exatamente. Olha só, Rodrigo, uma amiga muito querida, como uma irmã para mim, ela teve os filhos batizados há alguns meses. E ela me mandou mensagens, fotos, e aí eu perguntei para ela, eles foram obrigados a dizer que acreditam que Ellen White é uma profetisa? Porque isso é verdade. Quando eu tive um sonho, eu tenho que contar essa história, mas vou contar mais tarde. Deixa eu ficar isso, cliffhanger. Ela falou que os filhos foram, e ela me mandou um vídeo dizendo que não, os filhos não tiveram que provar que acreditavam em Ellen White, que eu acho isso um abuso. Eles não sabem nem quem é Ellen White, o que é uma profetisa na idade deles. O que é espírito de profecia ou coisa do gênero, né? Exatamente. E aí, conversando com ela, eu fico muito feliz com isso, porque, olha, gente, não tem coisa mais errada dentro da igreja adventista do que esses ensinos de Ellen White. Ela não é só ensino errado, é heresia, não é somente erro teológico, não. Ela fazia sabendo o que ela estava fazendo, e ela tirou multidões. Rodrigo, a gente está falando de nascer de novo, pessoas que nascem mortas, porque Efésios, Paulo fala para a gente que nós nascemos todos no domínio do inimigo, por causa do pecado original. E a gente precisa nascer de novo. Então, como ela diz que as pessoas não têm espírito, que não precisam nascer de novo, também não precisam de Jesus, porque Jesus veio para salvar, para você nascer de novo. Se você não precisa nascer de novo, você não precisa de Jesus. Então, ela tirou milhões o direito de ser nascido de novo com as mentiras dela. Então, é isso que eu quero. Aí o que eu falei para essa minha amiga, por favor, rejeite essa mulher. Fique com Jesus e a Bíblia. Ensine o que está dentro da Bíblia aos seus filhos. Ela falou uma coisa para mim que eu achei muito interessante. Ela falou assim, pois é, Débora, eu
lembro das coisas lindas que ela diz, por exemplo, no livro Patriarcas e Profetas. Aí eu parei para pensar, eu disse assim, meu Deus, deixa eu ler esse livro de novo, porque eu lembro que eu copiava coisas do Patriarcas e Profetas. Aí eu fui olhar. Realmente existem muitas coisas bonitas faladas ali, mas você precisa entender uma coisa. A mentira, ela vai vir sempre envolta em verdade, para não espantar você. O veneno, ele é colocado lá dentro do feijão gostoso, em pedacinhos pequenos, porque quanto mais você comer, mais perto da morte você está. Nesse mesmo livro que ela fala palavras bonitas, ela fala que Jesus é o Azazel. Uhum. Ela diz que Satanás lembra dos dois cordeiros? Sim, os dois bodes. Os dois bodes. E ela diz, e todos os dois representam Jesus. E ela diz que um representa o que era o chamado Azazel, porque ele era enviado para o deserto, onde tinha o demônio chamado Azazel. Ele representa Jesus também. Os dois, eles tinham que ter dois, porque eram representações diferentes no mesmo contexto. Então ele criava os dois, ele mostrava os dois, mas os dois representam Jesus, porque senão, no final da história, como Ellen White fala, que os meus pecados vão ser colocados em cima de Satanás, quando os meus pecados foram todos depositados nos ombros de Jesus. E ele levou todos os meus pecados na cruz. A Igreja Adventista, aí naquele mesmo livro, ele fala que Jesus não perdoou os meus pecados na cruz. Gente, Jesus terminou a obra na cruz. Ele falou o quê? Tetelestai. Está consumado. E não parou até 1844 para poder entrar lá no Santo dos Santos. Que agora eles dizem que entrou para inaugurar o santuário. Cada viagem, uma viagem é mais complicada que a outra. Mais complicada que a outra. Mas volta na parte que você... Então, saiu de Connecticut, chegou no Texas, ainda adventista. Sim, ainda adventista. E depois, como é que você começou a lidar com toda essa questão agora aqui no Texas? Olha, e como foi o momento da sua saída? Tá. Eu fui para quem é que eu falei? E eu fui para uma igreja a brasileira, e já de cara eles me colocaram na escola sabatina, claro que era o meu xodó, eu era super... Inclusive, tinha sido assistente da escola sabatina. Sim. E chamada para a divisão, né? Então, para mim, era um carro-chefe, a escola sabatina na minha vida. Então, eu fui e aí aconteceu o Setembro 11. Quando aconteceu o Setembro 11, eu fui para o pastor da igreja, e quando eu vi que todas as igrejas estavam abertas agora, todas as igrejas eram abertas para o público entrar para orar, para escutar a palavra de Deus. E eu falei para o pastor da igreja, disse, olha, eu quero fazer uma vigília e eu vou liderar essa vigília e eu quero as portas abertas. E ele falou para mim, não, você não pode fazer. Mas por que não pode? Não, porque a América está sendo julgada por Deus. Isso é bem feito o que está acontecendo, e Ellen White fala que ia acontecer mesmo. Eu digo, gente, como é que é o negócio? A América está sendo julgada por Deus. Porque... Aí eu falei assim, esse é o dia que eu saio dessa igreja aqui. Aí fui para a igreja americana. Eu falei assim, eu quero escutar do povo americano o que eles pensam com relação a isso. Né? Será que o povo americano está dizendo isso aqui também? Porque isso é um absurdo dizer. E aí eles vão procurar coisas lá que Ellen White diz, que eles torcem para dizer que ela estava falando com relação àqueles atentados, que a gente vê claramente que não era. Quando eu cheguei na igreja americana, mais uma vez, eu sempre muito introvertida, extrovertida, e muito... já me deram um cargo também de quê? Diretora da escola sabatina. E aí agora eu era diretora da escola sabatina, assistente de pastor, e eu fazia parte da comissão de nomeação. Quando eu cheguei na minha primeira comissão, teve um caso que foi passado, que era um embargo que tinha que ser votado todos os anos, isso dentro da igreja adventista, tá? Americana, a igreja de Brooklyn, lá em Connecticut. Então, a gente precisa votar todos os anos nesse embargo para que os livros de Ellen White e seu nome não fossem citados do púlpito. Aí eu, como? Por quê? Mas isso tem a ver com aquele, nos anos 80, quando chegou
aquela história de que eles pagaram para esqueci o nome dele, para ele fazer para ver se Ellen White tinha realmente plagiado livros. O Remick Report, né? O Remick Report, that's it. Yeah. Então, por causa disso, eles impediram que Ellen White fosse lida dos púlpitos. Você poderia ler, mas você teria que dizer que era uma autora americana. Você não podia dizer que era Ellen White, entendeu? Então, eu comecei a ter perguntas com relação a isso. E eu falei, sabe uma coisa? Quando eu vim para aqui, para o Texas, logo depois, eu passei acho que uns 2 anos só na igreja americana, e vim para aqui para o Texas e falei, sabe uma coisa? Eu sei que o sábado é o ponto de salvação, como boa adventista. Eu sei que não comer carne de porco, até hoje em dia eu não como, eu tenho um trauma. Eu não consigo. É uma coisa tão estranha que eu não consigo comer. Mas essa é outra coisa, isso não tem nada a ver. Mas, assim, é tão colocado na sua cabeça que você, não sei, não consegue se libertar dessas coisas. Tem muita gente que não consegue. Na questão da alimentação, conheço muita gente que consegue, por exemplo, comer camarão, consegue comer algumas outras coisas, frutos do mar, muita gente. Mas eu percebo que muitas pessoas têm dificuldade com porco. Muita dificuldade, eu não consigo. Você coloca na minha frente, ele não vai ser tocado. E é interessante isso, né? Porque a gente sabe que são leis que não tem nada a ver com a aliança que nós estamos vivendo hoje com Jesus. Sim, né? sim. E dizer que Jesus comia carne, sim. Ele comia muito, pelo menos uma vez por ano, né? Porque ele era judeu e ele celebrava a Páscoa. E a Páscoa era celebrada, você vai ler lá na Bíblia, era com carne de bode. Ele devia comer bode com macaxeira. Macaxeira, como é que é? Aipim, né? Aipim, né? Comia muito bode guisado, né? Então, mas olha, eu me perco, né? Mas não, aí vim para cá e eu falei, sabe uma coisa? Sabendo que eu tenho sangue judeu, eu falei, aqui tem uma igreja, uma sinagoga conservativa, messiânica, e eu passei a frequentar. Então, como eu sempre fui leal, sempre envolvida nos dogmas e doutrinas da igreja adventista, eu fiz a mesma coisa com o judaísmo. Para você ter ideia, eu cheguei ao ponto de fazer um voto, que é o voto do Nazir, que é o mesmo voto que Sansão fez, que era aquele voto que você não pode comer nada da videira, você não pode chegar perto de um corpo, uma pessoa morta, e você não pode cortar o cabelo. Eu fiz esse voto. Então, assim, eu fui realmente muito pia, muito ligada ao judaísmo e queria seguir tudo. Porque eu dizia assim, olha, eu preciso fazer as coisas para alcançar o céu, senão não vou ser salva. Então você transicionou do adventismo para uma coisa mais... Muitas pessoas que chamam de legalista e você transicionou para o judaísmo, que ainda é mais conectado ainda com relação ao legalismo. Exatamente. Interessante. Então, até aí as pessoas ainda me aceitavam, porque eu ia, inclusive, para o Brasil de férias, eu era convidada para pregar nas igrejas, porque eu ainda estava guardando o sábado, eu ainda era a kosher, né? Eu mantia o regime alimentar. Então, para eles, eu ainda era uma adventista, né? Mas aí até que eu comecei a fazer perguntas e comecei a estudar muito mais, porque tem uma coisa também, quando você está no judaísmo, você pensa, quando você está na igreja adventista, que você estuda a Bíblia. Você não estuda a Bíblia. Não, você estuda o que a igreja adventista te entrega como sendo Bíblia, né? Exatamente, mas é a mesma coisa que acontece no judaísmo. Tá? Eu posso dizer isso, eu passei 11 anos frequentando uma sinagoga. A gente vai todos os sábados, a Bíblia é lida. E durante a semana eu leio a porção do Torá. Eu leio a porção do Pentateuco. E depois eu também leio o que é chamado de Haftorá, que é algumas porções nos profetas também. E como é messiânica, eu tenho algumas porções lá no Novo Testamento. Mas são porções, igual as porções da lição da escola sabatina. Então, a gente passa ano após ano só estudando aquelas coisinhas com aquelas porções.
tá? Era uma coisa, era isso. Mas aí eu comecei a ler a Bíblia um pouco mais e eu comecei a sentir uma vontade de sair do sistema judaico. E eu falei assim, Deus, eu não vou tomar uma decisão, porque era sempre assim, Rodrigo. Eu tinha uma comunhão com Deus que ele dizia, olha, ele que cuida de mim. Então eu fiz um pacto com Deus. Eu disse, olha, a partir desse Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, até o próximo, eu não vou para a sinagoga, não vou para a igreja nenhuma, eu vou ficar estudando em casa, eu e o senhor. Uhum. Foi o que eu resolvi. As pessoas começaram a me perguntar, por que você não tá... Aí quando eu explicava, todo mundo aceitava. E foi quando eu comecei a escutar ensinos de pastores aqui, de igrejas cristãs, e eu comecei a ser envolvida com esses ensinos, e eu ia na Bíblia para procurar, e eu encontrava, mesmo eles nem me davam os versículos, eu ia lá e encontrava e dizia, gente, está certo isso. Então eu comecei a perceber que a Babilônia, na verdade, estava correta, estava ensinando a Bíblia. Sim. E eu estava pobre, coitada, eu era que era uma enganada. Aí eu comecei e eu pedi a Deus um dia, eu disse, Deus, porque até então, apesar de eu não tinha chegado à história do sábado, eu acho que é a última coisa que a pessoa consegue se desvencilhar. Porque também, como a carne de porco, é muito encucada na cabeça. Uhum. E eu falei assim, Senhor, eu vou voltar para a igreja adventista, eu acho que eu vou ter que voltar. E eu vou voltar sim, mas eu sei que eu tenho muitas perguntas e eu queria essas perguntas respondidas, Senhor. Então, o Senhor, por favor, me dá essas respostas, porque aí eu revisitei as minhas perguntas, tá? Aí as minhas perguntas tinham a ver com o juiz investigativo, né? A mortalidade da alma. Então, assim, eu liguei para uma amiga muito querida, até hoje muito querida, se elas assistirem, eu quero que ela saiba disso, porque não tem nada a ver religião, doutrinas e dogmas com o seu coração, com o que você aceita e o relacionamento que você tem com as pessoas. Sim. Eu consigo dividir, né? Consigo tirar. Mas, olha, ela me mandou, ela falou para mim, olha, foi muito interessante, porque ela falou assim, ai, que maravilha, estuda sim a doutrina do juízo investigativo, porque é a doutrina que eu mais amo dentro da igreja. É muito linda. Aí eu falei, então tá, me fala dela. E ela não conseguiu, ela não sabia. Ela não, era a doutrina mais linda que ela já tinha visto, era a doutrina que ela mais gostava dentro da igreja adventista, mas ela não conseguiu me explicar nada sobre isso. E ela fez uma coisa comigo. Ela ligou para um pastor chamado Edson Edir, de São Paulo, eu acho, que é especializado em Ellen White, em juízo investigativo. Eu não sei que especializações são essas, porque eles se especializam nos livros, porque se fosse especializar na Bíblia e for honesto, ele vai sair da igreja adventista, como foi o caso do Dale Ratzlaff. Tá? Sim. Bom, aí eu fui conversar com ele. Conversa vem, conversa vai. E ele está me tentando, e eu estou sempre refutando, mostrando a Bíblia. E eu digo, pastor, vou fazer o seguinte, eu vou me rebatizar na igreja adventista, mas eu tenho que fazer uma pergunta para o senhor. Eu posso me rebatizar na igreja adventista sem aceitar Ellen White como uma profetisa, porque eu não aceito. Ele disse para mim, a resposta dele. E eu tenho um WhatsApp aqui, tá? Ele disse para mim, a sua salvação depende de você acreditar na Bíblia e em Ellen White. Você não pode ser batizada se você não acreditar no espírito de profecia. Eu falei, então, pode ficar com a sua religião, com a sua profetisa, porque eu tô fora. E aí eu tomei a iniciativa realmente de não ir, porque eu disse, não posso. Eu não posso chegar lá e mentir, porque eu vou dizer que aceito quando eu não aceito. Isso eu vou estar sendo... Isso não existe, né? Não vou fazer isso. E então eu comecei a estudar mais e claramente falei para todo mundo que eu tinha saído da igreja adventista para sempre, que eu não queria ser mais, nem em nenhuma maneira, forma, ser
conectada com a Igreja Adventista enquanto ensinasse as doutrinas que Ellen White, a cosmovisão de Ellen White. O problema é que as pessoas, eu nem leio Ellen White, mas você acredita em tudo, porque a cosmovisão ensinada dentro da igreja vem de Ellen White. Então, tudo que eu creio, você crê também, se você está lá dentro, mesmo não lendo os livros dela. É automático. Na verdade, eu falo para as pessoas, você não precisa nem ler Ellen White. Você faz parte de uma organização desenhada e estruturada por ela. Exatamente. Então, assim. Quando eu vim para cá, em 2000, uma pessoa me mandou um livro, uma cópia do livro O Sábado em Crise, que, na verdade, esse livro é chamado Sábado em Cristo, que foi escrito pelo Dale Ratzlaff, e que é o do LAM, que é a Life Assurance Ministry, que tem ele morou no Arizona, acho que está morando agora no Tennessee, para ficar mais perto dos filhos. Mas é um ministério que tem headquarters lá na Califórnia. Uhum. E me mandaram a cópia desse livro, e eu falei assim, esse livro vai para o lixo. Eu joguei a cópia. Alguém teve o trabalho de fazer a cópia com carinho para me dar. E eu achei que era uma maldição. E eu joguei o livro dele no lixo. Anos passaram e eu senti vontade de comprar aquele livro. Eu comprei de novo. Eu tenho esse livro aqui. E eu tenho algumas anotações que eu fiz nesse livro, eu brigando com ele. Você é hipócrita. Tá errado isso aqui. Sabe? Dando as minhas opiniões, né? Hoje, eu trabalho para o Dale Ratzlaff. Porque eu acredito no Jesus que ele acredita. Eu acredito no Jesus que é o descanso. Que um dia a gente vai voltar para o que foi lá no Éden. Todo dia é um dia de sábado. Sim. Porque a presença de Jesus é o descanso. Sim. E nós vamos morar com Jesus. E não lá no céu, né? Quando ensinava para gente também. Então, quando você lê os livros de Apocalipse, Daniel, Tessalonicenses, gente, abre, você vê que as coisas que Deus tem para você. Você lê o livro de Daniel e sentir regozijo, quando, na verdade, antes eu sentia medo desse monte de besta. Chegava lá e não queria nem ler o livro de Apocalipse. Hoje, eu tenho tenho duas classes, né, que eu ensino semanalmente. Uma nós estamos dentro dos evangelhos e as cartas de Paulo, e uma outra nós estamos estudando agora o livro de Daniel. A gente vai começar a estudar o de Ezequiel, o de Zacarias. Ezequiel ou Zacarias, um dos dois. Não tenho muita certeza, mas vamos começar. Então, assim, uma coisa que eu queria dizer para você é que se as pessoas quiserem estudar a palavra de Deus, não me seguir. Vocês veem que eu tenho um canal, mas eu parei muito de fazer vídeos. Eu não quero ninguém me seguindo. Eu quero as pessoas seguindo o Jesus que eu sigo. Então, se você quer seguir a Jesus, não o Jesus de Ellen White, mas o Jesus da Bíblia, o Jesus verdadeiro. Porque eu tive uma conversa com uma pessoa, porque eu era assim, sabe, Rodrigo? Eu imaginava assim, eu não acredito que os líderes da igreja saibam, eles estão enganados. Aí eu fui conversar com o presidente da Conferência Geral hoje, segundo o vice-presidente, na verdade, né? O secretário, Ayrton Keller. Eu fui assistente dele, então eu tinha amizade com ele, com a esposa dele. E eu fui e me comuniquei, e ele colocou à minha disposição um outro homem lá dentro da União, da Conferência Geral, chamado Albert Tim. Ele é o responsável, um dos diretores da White States, né? Do Centro White, é o Alberto Tim. Hoje ele é, se não me engano, ele é um dos cabeças do Centro White nos Estados Unidos. Um dos cabeças, Então, ele se colocou disponível para se reunir comigo toda sexta-feira. Ele fazia isso, a gente fazia isso toda sexta-feira por Zoom, e a gente conversava, eu e ele. E porque eu dizia para eles, olha, eu quero respostas, porque eu não eu vou com a Bíblia, você vem com a Bíblia comigo para a gente estudar? Vou. Então vamos.
Aí a gente ia eu ia com a Bíblia, ele vinha com o espírito de profecia. Eu voltava para a Bíblia, ele ia para os apócrifos. Gente, os apócrifos, eles têm algumas coisas boas lá dentro também, mas eles são apócrifos por um motivo. Todos os livros apócrifos têm conteúdos que vão contra na contramão da Bíblia. Na contramão da Bíblia. Então, por isso, eles são apócrifos. Então, eu não vou pegar o livro todo e colocar na Bíblia, porque existem coisas ali que são contra a Bíblia. Por exemplo, a oração pelos mortos. Só uma... entendeu? Então, eu disse, não, não quero isso. Aí ele, tá bom, então vamos para a Bíblia. Para provar para você que Ellen White era uma profetisa mandada por Deus. Aí ele me levou lá para Lucas 10. Eu estou aqui com a Bíblia aberta. Lembra quando Jesus separou os 70 e ele mandou para as metrópoles, né? Sim. Que eram ali perto ali da Galileia, e ele mandou para eles pregarem. E ele disse para eles, olha, aquele está lá, está aqui, ó, Lucas 10, 16. Depois de mandar esses 70, ele falou assim, quem escutar vocês vão estar escutando a mim. Quem aceitar os ensinos de vocês vão estar escutando aos meus ensinos. E aqueles que rejeitarem vocês vão rejeitar a mim. E aí eu falei para ele, não, tá, eu inclusive tinha marcado aqui na minha Bíblia. Mas ele está falando aqui de Jesus. E o senhor está falando que é Ellen White? Ele falou, não é a mesma coisa. Aí eu disse, não, olha, eu estou perdendo o meu tempo. E o senhor está perdendo o seu tempo comigo. Porque eu não tenho condições de estudar com o senhor quando o senhor vem com umas coisas aberrantes dessas. Então, terminou ele, eu sei quem é você, já vi o seu vídeo, sei que você é apóstola, não, discípula de Dale Ratzlaff. Eu sou seguidora de Jesus. Aí teve uma outra oportunidade que eu liguei para ele e mandei para ele um vídeo seu, quando você fala sobre... Se eu lembro bem o vídeo é aquele que você fala que foi uma visão usurpada, tirada Sim. do livro, acobertada, né? Para não mostrar quem Ellen White é. Aí eu liguei para ele e disse, olha, pastor, eu não entendo isso. O senhor pode assistir esse vídeo e ligar e me responder isso? Porque uma coisa que eu nunca consegui entender é que existe... como é que fala? Gente, agora eu esqueci o nome. Você vai ter que editar. Mas fala em inglês mesmo, pode falar em inglês, a gente vai traduzir. Corruption. A corrupção. Exatamente. Eu falei para ele, eu não entendo que exista, eu não quero aceitar que exista corrupção dentro da igreja, porque eu sempre quis entender que todos vocês estão enganados e não fazendo parte do engano, sabendo o que estão fazendo. Ele falou, não sei... E as palavras estão falando assim, eu quero acreditar que vocês são sinceros. O que vocês estão fazendo. Eu quero acreditar que vocês não estão de forma manipulativa tentando esconder a palavra. E ele disse para mim, não seja cínica. Não seja cínica, porque eu sei que você quer. Eu digo, mas o que eu quero é a verdade. Eu quero, pelo amor de Deus, que vocês digam para mim que o senhor, eu chamei ele de senhor, Albert Tim, eu nunca conheci ele pessoalmente, só por telefone. E o meu chefe, o Ayrton Keller, e a esposa dele, que eu amo, é uma pessoa querida, era minha amiga. Eu tive um problema, que eu tive que fazer uma cirurgia de emergência, ela estava dentro da sala de cirurgia comigo. Era uma amiga querida, é uma amiga querida, que eu tenho muito carinho. E os filhos que nasceram depois que eu mudei para cá, eu falei para ele, eu quero saber que esse povo não está fazendo parte disso, desse engano. Eu quero saber que esse povo vai um dia morar no céu, morar ao lado de Jesus. E ele falou, olha, o que Ellen White se Ellen White era certa ou errada, o tempo vai dizer. Eu digo, com certeza vai dizer, e ela já sabe, porque ela já marcou que ela vai estar um dia perante o grande trono branco de Deus, e se você entender de Bíblia, você sabe que só os ímpios vão estar lá. Então, ela profetizou a perdição dela. Se vocês vão seguir Ellen White para o grande trono branco de Deus, de Apocalipse 19, então vocês são também
vocês estão junto com elas e não tem mais nada a ser feito. Aí ele fez uma pergunta para mim, ele falou assim, você acredita que Jesus é suficiente? Aí eu perguntei para ele, eu mandei a resposta, eu falei assim, como assim? Estava no WhatsApp isso. Aí eu mandei uma interrogação. Ele, porque agora vocês ficam aí dizendo que só Jesus é suficiente. Como se a lei não valesse mais nada. Aí eu disse, meu Deus, não dá. Não dá, é um povo. Eu preciso abrir um parênteses aqui, falando do Alberto Tim especificamente. O Alberto Tim, ele é o representante da defesa a qualquer custo de Ellen White. E quando eu falo qualquer custo, é qualquer custo. O emprego dele. Eles colocam Jesus na cruz quantas vezes for necessário, eles destroem e cospem na Bíblia quantas vezes for necessário, eles acabam com o que for necessário para defender Ellen White, e basicamente porque Ellen White é a fonte de lucro da organização adventista até hoje. Verdade. E o maior medo da igreja adventista é que membros adventistas não acreditem na inspiração de Ellen White. Esse é o maior medo da organização. É por isso que eles estão imprimindo mais de 2 bilhões aí de grande conflito para distribuir no mundo todo. Eles vão para o inferno. Eles vão para o inferno defendendo literalmente. Porque é uma coisa assim que... É por isso que eu digo que eu não posso ficar calada. A gente não pode, Rodrigo. A gente tem que falar. E quem aceitar, aceite. Porque quem não aceitar, não posso fazer, mas eu fiz o meu papel. É lindo quando eu vejo as pessoas vindo para o meu estudo, Rodrigo, e eu dando para eles, apresentando os dois Jesus. O Jesus que é ensinado dentro da Bíblia e o Jesus que foi colocado em nossas cabeças através dos ensinos e da cosmovisão de Ellen White. E eles, chorando, eles pedem, eu quero Jesus, o Jesus verdadeiro. E lá em 2 Coríntios, deixa eu procurar aqui, 2 Coríntios diz uma coisa muito séria, Rodrigo. Ele diz lá em... deixa eu procurar. E só um comentário rápido. No Adventismo, quando você procura, no Adventismo, Cristo tinha natureza pecaminosa, ponto número 1. Cristo pecou, de acordo com Ellen White. Terceiro, Cristo não tinha certeza de que ele tinha completado a sua autonomy. Ele não fazia ideia se ele tinha terminado o projeto. E quarto, ele poderia ter falhado no projeto da salvação. Ele poderia ter aberto mão e simplesmente virado as costas e falado assim, isso aqui não é comigo, sinto muito, estou indo embora. No Adventismo, esse é Jesus Cristo. Olha, esse é o Jesus Cristo. Rodrigo, e outra coisa. Jesus, ele veio porque ele é Deus. E só ele podia vir para me salvar. Porque quando você lê 1 João, e você vai ler 1 Gênesis, você vai ver que ele é luz, que ele é palavra, que ele é Deus, ele estava com Deus e ele era Deus. E a palavra se fez carne. Ele é Deus. E desde a fundação, antes de tudo, que a gente não consegue compreender, Jesus já tinha um plano de salvação para a gente, que está lá em Gênesis. Agora, Ellen White chegar e dizer que Jesus foi por 3 vezes implorar a Deus para vir morrer por nós. Eu fico pensando, gente, onde é que eu estava com a cabeça? E outra coisa, quando ela escreve que Satanás, depois que ele caiu, depois que ele foi expulso do céu, ele foi conversar com Jesus e falou assim, Jesus, por favor, pede para Deus me deixar voltar. E aí Jesus, numa conversa com Satanás, olha, sinto muito, você foi longe demais. Olha o nível de absurdo que os adventistas são submetidos na mente deturpada e satânica de Ellen White. Claro, é mente satânica mesmo, porque ela sabe mais de Satanás de qualquer um. Porque, olha, tem uma coisa que, gente, não sai da minha cabeça, agora eu vou mostrar para vocês não sair da cabeça de vocês também. Ela fala que a testa de Satanás era larga. Então, isso não sai da minha mente. Eu digo, gente, por que eu preciso saber o tamanho da testa de Satanás? Entendeu? Mas até isso Ellen White sabia, gente. Sim, é óbvio, ela convivia com ele. Convivia com ele, né? Então, gente, o que eu queria mostrar aqui era lá em 2 Coríntios, a Paulo fala claramente que quando você lê, ele diz aqui, olha, vai ler, não vou ler para vocês aqui não. Mas se você quiser colocar aí, Rodrigo, você coloca na... Coloco, falo o verso novamente que eu coloco. É o 2 Coríntios 3, a 15
a 18. Paulo diz assim, olha, que todas as vezes que uma pessoa lê sobre Moisés, um véu é colocado sobre o seu coração, para que ele não veja. Da mesma maneira, lembra que ele colocava um véu para... Ok. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Todas as pessoas que leem Moisés. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então, eu vou dizer para vocês, na igreja adventista, vocês se apegam muito à lei. Só a lei. Vocês acham que a lei salva. Vocês estão lendo a lei que é de Deus, dada a Moisés. E Paulo está dizendo aqui que toda vez que vocês fazem isso, se apegando à aliança do passado, que é obsoleta, e que foi dada a Moisés, 430 anos depois de Abraão, ela só existiu até a vinda de Jesus. Toda vez que você hoje, vivendo na nova aliança assinada pelo sangue de Jesus, vai se apegar a esses ensinos e seguir a esses mandamentos, você tem um véu em cima do seu coração. Até hoje, quando é lido Moisés, o véu está sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, só em Jesus, através do Espírito Santo, esse véu é retirado do seu coração. Quando você abre mão da lei e passa a aceitar Jesus. Porque eu vou dizer uma coisa para você, as pessoas dizem que a gente que vive seguindo a Jesus, a gente não tem lei. A gente deixou a lei para adulterar, para comer carne de porco, para... O que mais que usam a gente? É porque eles não entendem a Bíblia, eles não leem a Bíblia. Porque as leis dadas por Jesus, e Paulo fala sobre a lei de Jesus, são muito maiores do que as leis dadas por Moisés ao povo lá em Israel. Então, gente, leiam a Bíblia. E se vocês quiserem que eu ajude vocês na leitura da Bíblia, por favor, manda o meu e-mail. Peço para o Rodrigo colocar o meu e-mail aqui, colocar o meu... Quer que eu coloque o seu e-mail do Gmail, no Gmail? O Gmail, okay. debbiebuffoni@gmail.com. Vou colocar aqui embaixo para as pessoas. Mandem uma mensagem para mim e eu vou ter o prazer de colocar você dentro da nossa família, porque somos uma família. Queria mandar um abraço para todos os meus queridos membros dessa reunião que a gente tem semanalmente e que a gente se comunica toda semana, todo dia, inclusive. Sim, né? Literalmente. Então, por favor, literalmente. Então, assim, somos uma família que estamos empenhadas a levar a verdade e expor a mentira. Sim, exatamente. Débora, me fala um pouco mais, então, sobre o momento então que você saiu. Você chegou a enviar alguma carta específica para a igreja, de desfiliação? Como foi a sua oficialização da sua saída, de uma forma? Pois é, olha só. Eu sempre falo para as pessoas que elas precisam mandar uma carta, porque essa carta ela vai ser lida por alguém. E você precisa, ao escrever essa carta, você tem que colocar os versos, os livros, as situações, as perguntas e respostas que você encontrou na Bíblia, porque alguém vai ler. Não se iluda, essa carta não vai ser lida na igreja. Sim, não ela vai ser embargada. No máximo na comissão e olhe lá. Ela vai ser embargada em algum momento, mas alguém vai ler. E olha, há a semente plantada. A gente precisa plantar semente. E por incrível que pareça, Rodrigo, eu confesso para todo mundo hoje que eu não mandei minha carta. Mas eu converso com as pessoas e conto para elas sempre porque que eu saí da igreja. Porque o que aconteceu? Quando eu saí da igreja, eu fui para o judaísmo. Então, para mim, foi mais ou menos continuando. Eles me consideravam como se eu estivesse ainda na igreja adventista, né? Então, eu acho que... E a minha carta está lá em Connecticut, na última igreja americana que eu frequentei. Então, eu teria que mandar uma carta para lá. E eu acho que eu preciso fazer isso. Sim. Eu acho que isso é uma questão... Eu preciso também falar esse ponto. É uma questão extremamente pessoal e que é
uma virada de página, literalmente, porque muitas vezes as pessoas saem da igreja adventista e nem olham para trás, mas mal sabem elas que elas continuam sendo contabilizadas como adventistas. Pois é, não então, dá. isso assim, como usam como forma de propaganda e assim por diante. Então, esse é um ponto. Mas o outro ponto do lado pessoal é a pessoa, literalmente, depois quando ela está em paz, porque é um processo de transição, não é fácil. Você precisa ter paz emocional, paz espiritual, para alcançar um novo lugar, um novo ponto na sua trajetória. Aí depois que você está tudo bem, aí você vai lá, escreve e eu uso essa ferramenta, como você falou. Deixa eu usar isso como uma ferramenta de libertação das pessoas, né? Esse é um ponto bem importante. Mas aí eu lembro que, assim, nós sabemos que você tem conexões muito fortes com a Califórnia no que tange a questão do FAF, do Former Adventist Fellowship, e também do Proclamation Magazine, com a Colleen e com o Richard. E como é que foi que aconteceu esse encontro? Como tudo foi desenvolvendo? Então, eu acho que a primeira coisa que acontece na vida de uma pessoa quando ela nasce de novo, eu posso estar errada, mas é uma coisa que aconteceu comigo e eu tenho visto acontecer na vida de outras pessoas. A primeira grande diferença que acontece na sua vida é que você quer contar para os outros. Você quer levar essa mensagem. Uma coisa que eu nunca consegui, porque, olha, eu era missionária, mas eu não sabia como é que eu vou levar a mensagem dos 3 anjos. Para mim era complicado. Tá? Mas agora, quando eu sei o que é o evangelho, é só o evangelho puro que eu tenho que levar, essa vontade de levar. Gente, você está morto, você tem que nascer de novo. Porque você tá em risco a sua vida eterna. Então, isso é esse carinho, essa dedicação, essa vontade. E eu comecei a procurar e eu encontrei, porque, assim, hoje eu leio tudo em inglês, eu faço tudo em inglês, para mim é até mais fácil para fazer e para ler. E então, quando eu procuro ensinos na internet, eu procuro também em inglês. Então, eu encontrei o pessoal da FAF, que é Former Adventist Fellowship, que é ligada ao Life Assurance Ministry, que é do Dale Retzlaff, liderada por ele, e eu comecei a me encontrar com eles todas as sextas-feiras, porque eles têm uma reunião que tem pessoas que vêm do mundo todo. Tem gente do Canadá, da Inglaterra, tem gente muito daqui, né, de vários estados dos Estados Unidos, tem gente das ilhas. Então, assim, eles se reúnem e eu comecei a me reunir com eles. Então, eu estava, assim, tão ávida, como uma esponja, sabe? Recebendo todos os estudos. E eu ia lá no site deles e eu pegava e traduzia, mandava para algumas pessoas. Algumas pessoas me pediram para não mandar mais. Mas eu comecei, o que eu fiz? Eu falei assim, não, eu não posso ficar com isso só para mim. Sim. Aí eu convidei algumas pessoas para virem estudar a Bíblia comigo. E somente duas pessoas, não, uma pessoa respondeu. E ela hoje ainda é membro da minha equipe. E ela, a Aurinha Malta, mando um abraço para ela. Ela respondeu e ela leu, ela estudou comigo o livro de Gálatas. E aí eu comecei a fazer os vídeos e comecei a convidar pessoas e outras pessoas vieram também. Mas, Rodrigo, a gente não pode. É impressionante como as pessoas saem da igreja despreparadas, porque elas te ensinaram uma coisa que só serve dentro da igreja adventista. Então, quando ele sai, ele está tão despreparado, aí ele resolve o seguinte, ele vai ler a Bíblia por ele próprio e ele vai procurar resposta por ele próprio. Rodrigo, é muito perigoso, porque se você não é nascido de novo, você não tem o Espírito de Deus falando para o seu espírito, no seu espírito, que é exatamente o que Paulo fala lá em Romanos 8. O espírito reavivado é aquela comunhão que Adão e Eva perderam no dia em que eles pecaram. Sim. E que só é retomado no dia que você é nascido de novo, como Jesus falou para Nicodemos. Então, as pessoas nunca foram nascidas de novo dentro da igreja adventista, saem e acham que têm condições de entender o que... Então, eles colocam chifre em cabeça de vaca, não sei. Eu vejo isso como um processo que, primeiro, tem 3 aspectos. Tem o aspecto, primeiro, emocional, espiritual da saída, e tem o terceiro processo, que é um processo social.
Nós sabemos que muitas pessoas estão conectadas, têm famílias e amigos e todo mundo conectado no Adventismo. E de repente essa pessoa fala assim, estou fora. E todos os 99,9% ficam lá dentro, mandando os mísseis, né, na cabeça dessa pessoa, e ela fica desamparada. Não tem como você passar pelo Adventismo, da saída do Adventismo, sem um detox. Você precisa de um detox. Por quê? Porque você vai primeiro desintoxicar de tudo que você estava armazenando lá dentro. Todas as crenças, por exemplo, todos são Babilônia, todas as igrejas não prestam. Só eu tenho a verdade. Você precisa ir se desintoxicando dessa situação, para depois você agora, estou pronta, e agora é oração, estudo da Bíblia, em comunhão com outras pessoas. Exatamente. Se você andar sozinho, você vai chegar a lugar nenhum, porque sozinho gera duas coisas que eu fiquei sabendo esse ano. 2 suicídios que me passaram esse ano, coisas seríssimas, pai de família e outra uma pessoa que era ancião, e outra pessoa também que era mais jovem um pouco, mas que entrou num processo depressivo. E o terceiro é você cair numa situação de você viver com comunidades no meio do mato, que acreditam em todos os tipos de coisas, que chega a ser pior do que adventista. Mas então é por isso que eu digo, Rodrigo, que é um conselho que eu dou para as pessoas que talvez vão assistir esse vídeo e que já estão em um processo de querer sair e que não confiem neles próprios, porque tem uma coisa, a grande possibilidade de que você não nasceu de novo dentro da igreja adventista é muito grande. E aí você sai, você não está mais fazendo parte de um hall, de pertencer a um grupo evangélico, né? Porque realmente é um grupo que apesar dos erros, ainda procuram estar lá dentro das coisas de Deus. Fazer as coisas de Deus do jeito que eles acham que é certo, mas ainda é diferente do que estar completamente lá fora sem nenhuma orientação, né? Sim. Aí o que acontece? Você lembra quando Jesus conta a história daquela pessoa que ele foi liberto de um demônio, mas a casa estava limpa, o demônio foi e levou outros demônios, e quando ele voltou, ele viu que a casa estava limpa, sendo a mente dele ele não tinha ocupado a mente dele com as coisas de Deus, estava com a mente completamente limpa, tirada. Não participo mais da igreja adventista, não quero saber mais nada disso, eu agora estou novo e eu vou começar a ler a Bíblia. Sem ter nascido de novo. Aí o Satanás vem, o demônio vem não ele só, mas traz 7 com ele. Então é muito problemático isso. Por isso que a minha função, primeiramente, é orientar para as pessoas entenderem a necessidade de nascer de novo. Conhecer e entender o evangelho de Jesus na vida delas, o que Jesus fez por ela. E aí, como Paulo fala, quando você acredita e que você aceita a mensagem do evangelho de sua salvação, você é selado pelo Espírito Santo. Que é o selo de Deus, não o sábado. Que é o selo de Deus, não é o sábado. E você é selado pelo Espírito Santo, e isso é como garantia da sua vida eterna. Então, sim, a partir daí, Rodrigo, existe, você pode ler a Bíblia sabendo que o Senhor vai, através do seu Espírito, lhe conduzir para a verdade que dá dentro da Bíblia. Mas sim, se você não for nascido de novo, existe um grande risco de você ser enganado, porque Satanás sabe da Bíblia. Ele tentou usar a Bíblia para enganar o próprio Jesus no deserto. Sim, sim. E outra coisa que é importante dizer para pessoas que estão deixando o adventismo, que são muitas, é a questão de que você, antes do seu batismo, você na sua ficha batismal, você concordou com várias crenças e você assumiu um compromisso espiritual com uma organização sectária. Então é importante você falar, não, mas eu fui batizado na água em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso, o batismo no adventismo significa menos que não ter acontecido. É muito menos. Porque quando não acontece, ele não aconteceu. Quando ele acontece dentro de um movimento sectário, é pior. Porque você precisa se comprometer não apenas com as crenças espirituais que vieram de Ellen White, mas com as práticas e crenças religiosas de um CNPJ, de uma organização que não representa Cristo em absoluto. Então, o nascer de novo que você está falando é isso. É abrir mão daquilo que aconteceu no passado
Vamos recomeçar. E assinar um contrato com o próprio Jesus. Com o próprio Jesus. Exatamente. Então, eu peço para você nem ler a Bíblia se você não fizer isso. Você precisa se colocar num local no seu quarto, sozinho, ou você e Deus, e você clamar e dizer: não, eu acredito que Jesus é o meu Salvador, é o meu Salvador pessoal, e ele é Deus, ele não é um Jesus criado, ele é o Deus Todo-Poderoso, que morreu por mim, e que ele veio, e que ele foi crucificado, e que ele foi buried, ele não foi enterrado, né, mas foi sepultado. Né? Foi sepultado, e ele ressurgiu no terceiro dia, de acordo com as Escrituras. Sim. E aí, nesse momento, você é selado pelo Espírito Santo. Aí começa uma nova vida para você. Você nasceu de novo e a sua salvação está garantida. Porque ele diz que o selo de Deus é como garantia da sua vida eterna. Sim. Ao lado de Jesus. Aí você segue lendo a palavra de Deus, porque não tem coisa mais linda do que isso aqui, ó. A palavra de Deus tem resposta para tudo que você imaginar. Tudo que você quiser procurar, qualquer dúvida que você tem na sua vida. Aqui na palavra de Deus tem resposta. Sim. E é só aqui mesmo. Não vai procurar ensinos de internet, ensinos de Ellen White. Só para a gente ir fechando, então, uma última pergunta para fechar a questão. Olhando para trás, você foi uma pessoa que nasceu literalmente no Adventismo. Você desenvolveu uma carreira lá dentro. Você provavelmente teve a oportunidade de não apenas pregar, testemunhar e apresentar o Adventismo para centenas e centenas de pessoas. Alcançou um cargo, uma posição na organização de destaque, de influência. E hoje, toda essa história, toda essa trajetória é parte do passado. O que é mais importante para você hoje, do ponto de vista, agora falando com os obreiros da Igreja Adventista, tá? Com a autoridade que você tem de ter sido um deles. Muitos obreiros adventistas hoje estão entre a cruz e a caldeirinha, como a gente fala, sabendo, descobrindo que a organização tem levado às falsidades de Ellen White, tem colocado Ellen White na frente, não Cristo na frente, dando prioridade nos cultos e nos sermões para os PowerPoints ter mais citações de Ellen White do que citações da própria Bíblia. As pessoas estão começando a acordar, a perceber que é Ellen White, Ellen White, Ellen White, Ellen White, e isso é uma ferramenta de defesa para a sobrevivência da organização. Qual a mensagem você daria hoje para um obreiro que está fixo, é dependente da igreja financeiramente, mas está descobrindo a verdade do Evangelho de Cristo, mas ele está amarrado lá dentro? Então, olha, só tem uma maneira de desamarrar, sabe? Um conselho que eu dou, prático, é uma coisa que eu fiz, porque eu não estava amarrada financeiramente, mas eu estava amarrada emocionalmente, espiritualmente. Então, um conselho que eu dou para todo mundo e dou para todo obreiro da Igreja Adventista, todo membro da Igreja Adventista, é que você compre uma Bíblia nova. Por que eu digo para comprar uma Bíblia nova? Porque todas as minhas Bíblias, elas têm vocês têm isso também. A gente tem mania de fazer anotações nas páginas. E essas anotações ao longo da vida são anotações baseadas em estudos que fizemos da Escola Sabatina, que é Cosmovisão de Ellen White, é a maior e mais poderosa forma de lavagem cerebral dentro da Igreja Adventista, é a lição da Escola Sabatina. E você precisa comprar com uma Bíblia nova sem nada escrito nela, nenhuma rasura, uma Bíblia nova. Aí você vai para um local discreto na sua casa, onde você tiver que possa ir separado, você e Deus. Você fazer uma oração e pedir para Ele se manifestar na sua vida e dizer: Jesus, eu te recebo e eu te aceito como o meu Salvador, como está lá em 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Lê 1 Coríntios 15, de 1 a 4. E aí você vai entregar a sua vida a Jesus, ao Jesus que está descrito por Paulo ali em 1 Coríntios.
Sim. E você vai nascer de novo, e a partir do seu novo nascimento, você vai começar a ler a Bíblia. Continue lendo a Bíblia. E eu digo para vocês, não se importem se você vai chegar lá na sua igreja no sábado, e eles vão perguntar se vocês estudaram 7, não sei se fazem isso ainda, mas não se preocupem, não responda, porque você não tem nenhuma satisfação a dar a homens, você tem satisfação a dar a Deus. Leia a Bíblia. E a partir do seu novo nascimento, e você lendo a Bíblia, o Senhor vai abrir portas para você. Portas que você nunca imaginou que seriam abertas. Sim. Não tema, porque o Deus de ontem é o mesmo Deus de hoje. E quando você é fiel a Ele, porque você quer seguir a palavra dEle, não tem nada que impeça as bênçãos de vir para você. Você não pode não ter o mesmo status que você está acostumado a ter, mas você vai ter Jesus na sua vida e a garantia da sua vida eterna. Amém. Amém. Então, eu vou colocar aqui embaixo o e-mail da Débora mais uma vez. Está aqui o e-mail dela, o Gmail. Você pode entrar em contato diretamente com ela para fazer parte dos grupos de estudo. Não é apenas um grupo, são vários grupos de estudo. Existem grupos que tratam sobre o Evangelho. Uma coisa que eu sempre falo, Débora, é: se você saiu da Igreja Adventista, você tem que começar pelo Evangelho. Começa pelo livro de Gálatas, começa por Efésios, começa por Coríntios, começa por Romanos, começa pelos Evangelhos, começa principalmente pelas cartas de Paulo. Então, ela tem os grupos específicos de estudos, João, para você começar a dar os passos de bebê. É como você reaprender a andar, reaprender a falar e assim por diante. E o YouTube dela, eu vou deixar aqui abaixo também, que é o youtube.com/Débora Buffoni, tudo junto. Você pode encontrar o YouTube dela. Lá ela também tem testemunhos, análises, tem também histórias da vida dela e também um pouco de tudo isso que ela falou aqui, em mais detalhes, outras posições também que ela apresenta com relação a experiência dela e como as pessoas devem sair do adventismo, quais as razões e como deve ser feito. E a gente está disponibilizando também o site, né? Que é o fafbrasil.com.org. Eu vou colocar aqui no meu navegador, porque quando eu coloco FAF Eu aqui estou desenvolvendo o site, então pedi até uma ajuda aqui do meu amigo, que é mais inteligente do que eu. Imagina, cara. Eu estou colocando lá algumas coisas, pronto. fafbrasil.org. Exatamente. Diga-se de passagem, é importante falar da questão do site, é o seguinte: eu estou aqui com o site aberto, e nesse site, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui a minha tela. Share my screen, deixa eu ver aqui. A gente tem alguns livros, a gente tem alguns artigos já traduzidos, mas principalmente a lição, as pessoas ficam pensando: vocês estão estudando a lição da Escola Sabatina? Olha, é diferente. O que a gente faz aqui é uma análise verdadeira da lição. É uma análise do que está sendo oferecido na lição da Escola Sabatina, erradamente. Então, a gente faz essa análise. Quem faz, na verdade, a análise é a Colleen Tinker, e a gente faz a tradução a partir disso. Sim, então, sim. Ela está me ajudando. E, pois é, a ideia é colocar muito mais artigos, mas, olha, gente, eu tenho trabalho e tenho todos esses estudos que eu dou durante a semana, e então é difícil, né, fazer tudo sozinha. Então, um dia eu vou... É isso aí. Um dia eu vou... eu falei assim, ou eu preciso me aposentar, que vai demorar muito ainda, ou eu preciso de um dia com 48 horas. Mas o Senhor está de pouquinho em pouquinho, porque o importante, Rodrigo, não é a multidão. O importante não é a multidão que me segue, mas é um de cada vez que segue a Jesus. Então, isso a gente vai de um por um, e o Senhor é fiel. A palavra dele não volta vazia antes de ser... de novo, tá vendo? Antes de ser accomplished. O que precisa ser accomplished. Exatamente, antes de ter cumprido. Exatamente. Então, a gente ensina a palavra do Senhor sabendo que muitos serão os que estarão perante o Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Débora, muito obrigado pelo seu tempo.
Obrigado pela sua participação. Nossa. A gente está aqui com quase 2 horas. Nossa. E eu tenho certeza que esse vídeo, seu testemunho, vai ser luz para as pessoas, vai ajudar muita gente a refletir, a pensar. Uma das coisas que a gente sempre fala, nós não somos contra os adventistas. De jeito nenhum. Nós amamos os adventistas, temos família lá, temos amigos lá, e nós queremos apenas alertar, ajudar vocês a verem o outro lado da moeda, enxergarem o outro lado da situação. Rodrigo, se a gente não se importasse com as pessoas dentro da igreja adventista, a gente não ia estar fazendo isso. Por que eu vou me expor? Por que eu vou estar aqui me expondo para pessoas irem na internet, mandar e-mails para mim, me chamando de tudo que eles acham que podem me chamar? Sim. Me acusando de tantas coisas. Então, é por amor que a gente está aqui. As pessoas precisam entender isso. E em nome desse amor que nós temos por vocês, eu peço que vocês tenham a sensatez de ir procurar. Será que ela está falando a verdade? E a única maneira que você pode saber é ler o que eu li, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Sim, exatamente. Luz para o nosso caminho, sempre. Então. Valeu, Débora. Obrigadão. Obrigado a vocês que assistiram até agora. Os contatos dela estão aqui também na descrição. E a gente se vê no próximo Testemunhos. Um abração para todos. Até a próxima.